Eu sou Carlos Santana, professor, pesquisador. Estamos aqui ao vivo em mais uma aula no canal Cinema Sem Limites. E eu irei aqui discorrer sobre o ateísmo sociológico no filósofo e sociólogo Karl Marx. Um vídeo bastante importante para a live, o primeiro vídeo sobre um tema tão fundamental. E também é um tema mais do que atual, acredito eu. Porque o marxismo, de novo, está em voga. Muito se fala em Karl Marx, né? Muito se fala em marxismo, seja para criticar o movimento, seja para repetir, seja para deturpar o marxismo, né? Ou lançar novas teorias baseadas a partir do marxismo também, assim como a crise estrutural do capitalismo, que foi ampliada gravemente, né, pela miséria advinda da pandemia do coronavírus. Então, parece que a pergunta, né, que não cala é qual a alternativa da sociedade diante dessa catástrofe, né? E as respostas, pessoal, estão, obviamente, longe de chegarem a um consenso. Mas, enfim, gente. Então, muitos acham que agora é a vez do comunismo. É a vez do socialismo. E na justificativa de que o comunismo nunca foi implantado completamente, né? Seria uma novidade nesse sentido, ou seria repetição de mais do mesmo, e nunca foi implantado assim, claramente, né? Provavelmente correntes da execução das tentativas de comunismo, né? Que acabou por nos possibilitar um socialismo, entendendo o socialismo, né, como uma fase que é uma fase intermediária dessa passagem do capitalismo para o comunismo. Também tivemos algumas tentativas também diferentes de comunidades alternativas, mas de certo modo elas fracassaram na implementação do comunismo. Mas o comunismo está vivo. Ele está vivo em focos que são pequenos, mas são muito importantes, como, por exemplo, no território zapatista, no México, onde lá há um estado, né, separado, autônomo, separado do Estado do México, que contém em torno de 17 militantes, 3 milhões de integrantes, de militantes, né, de moradores desse local, digamos assim, desse país autônomo dentro do México, né, da República do México. Então, outras pessoas entendem que, na verdade, o capitalismo, o próprio capitalismo, é quem deve aglutinar fatores, né, e elementos do marxismo. E fomentar para assim promover um capitalismo mais humanitário, com menos miséria, digamos. Mas isso é contraditório, sabemos. Né? Isso não é. Acredito que não seja possível. Mas há essa concepção, né? Então, alguns dizem que essa teoria ela existe na prática em alguns países, sobretudo na China, mas eu acredito que não também, mas enfim. Então existem várias outras teses contraditórias, né? Inclusive a de que não tem jeito nenhum, e que nós estaremos sendo encaminhados para uma extinção da espécie humana, tal como nós compreendemos essa espécie hoje, né? Então essa tese também ganha força em razão da Covid, né? Do coronavírus, dessa incerteza de já até quando iremos continuar nessa situação de ou isolamento em partes, como se um novo humano tivesse emergindo daí, né? Há o discurso dos aceleracionistas também, que vocês já devem conhecer também, que não só acreditam nessa catástrofe, como acreditam que deve ser acelerado tal processo, para daí emergir algo novo, né? Com viés socialista, digamos assim. E aí vão surgindo esses discursos sobre o pós-humano, essas retomadas dos escritos do Marx. Então, o Marx vai voltando, o marxismo vai... Quer dizer, nunca esteve fora, né, digamos assim, né? Mas, enfim, vai ficando mais latente nos dias atuais, e com isso surgem tentativas de desqualificar o discurso do Marx. E, na maioria dos casos, se dá por vias morais, que em defesa da manutenção desse status quo, né, da situação que vivemos. E uma das principais tentativas, sobretudo por parte das religiões tradicionais, é justamente o tema da live, que é a acusação de que Marx é ateu. E que, portanto, se basear no Marx, um homem ateu,
para agir na sociedade seria um erro fatal. E de outro lado, não podemos esquecer disso, é importante fazer esse movimento dialética, muitos dos próprios marxistas são incapazes de serem mais sensíveis com a necessidade do ser humano e afirmam um ateísmo muito radical, sem diálogo algum. Então, o Marx, ele é um filósofo ateu, obviamente, sem dúvida, isso é inegável, mas, todavia, o ateísmo do Marx, como eu vou tentar um pouco dizer aqui na live, é um ateísmo consciente, metodológico, do mesmo modo que era o ateísmo dos profetas de Israel. E nesse sentido, o primeiro ponto levantado é a crítica do Marx à religião, direciona-se à forma institucionalizada, ou seja, a crítica se direciona às igrejas. Ele critica as igrejas que têm a função de claramente ideológica e não religiosa, né? E, portanto, seria o ópio do povo. Né? E no Brasil isso fica muito bem claro, que a igreja tem muito mais uma função ideológica do que religiosa de fato. Né? Em sua forma, então, institucionalizada, né? A igreja, as religiões, cumpriram ao longo da história toda um papel de selar a pacificação, de selar a harmonização também com a sociedade, selar a pacificação entre o oprimido e o opressor. Então, a tese marxista, né, que afirma a religião como um psicoativo, ela se dá na medida que a religião está sendo associada a uma forma institucionalizada, isso fica bem claro, ou seja, as igrejas, né? E aí, esse ponto, evidentemente, do ateísmo, ele constitui uma das grandes ideias do marxismo. Aqui no Brasil é muito claro para nós, infelizmente, a grande parte dos eleitores do Jair Messias, por exemplo, é uma parte que está nas igrejas. Os políticos evangélicos, que também são ligados à igreja, todos eles estão inseridos em partidos de direita. Muitos ligados aos partidos do período da ditadura militar, né? Que são partidos políticos, projetos políticos que negam a necessidade de um combate popular diante das elites, para assim melhorarem suas condições de vida. E tais políticos, gente, também religiões, também igrejas, ou seja, as instituições religiosas que Marx entende como ópio do povo, defendem que o povo deve permanecer resignado. E esses partidos políticos, instituições, igrejas, etc., entendem a revolução como um mero vandalismo, um mero crime. Né? Eles acreditam que a luta se dá no mundo metafísico, não no aqui, no agora. E é essa religião que o Marx combate. E com razão. E com razão. Então, no Brasil, a situação é bastante deplorável nesse sentido. Acredito que o Marx entenderia assim, porque a bancada evangélica que há aqui no Congresso Nacional, ela conta com muito mais deputados e senadores do que no ano passado, por exemplo. Né? É uma bancada que está cada vez mais numerosa, né? E é uma bancada que busca poder e cargos a todo tempo. Olha o Centrão, né? Para vocês terem uma ideia, em 1994, haviam 21 deputados federais evangélicos. Hoje são 105 deputados, 15 senadores, o que equivale a 20% do Congresso Nacional. Então, há milhões de interesses, há interesses financeiros das próprias instituições religiosas, digamos assim, porque nós sabemos que as igrejas devem milhões para a União, né? Os cofres da União, para ser mais preciso, as igrejas juntas devem 382 milhões para os cofres da União, segundo o site da Fazenda Nacional. É claro que nem todos os evangélicos no poder legislativo pertencem a essa bancada evangélica, né? Mas além dessa filiação religiosa, esses integrantes da bancada, eles compartilham afinidade com valores, né? E são esses valores ditos, aquele clássico, em defesa da família. Parece uma coisa ingênua, bondosa, mas
Ali estão incluídas propostas legislativas restritivas a direitos de movimentos populares, movimentos de mulheres, de movimentos negros, movimentos indígenas, movimento LGBTI+, entre vários outros. Todas essas restrições se encontram, sobretudo, nessa pequena cúpula da bancada religiosa que há no poder legislativo. É essa religião que o Marx diz é o ópio do povo, aliena o povo. O trabalho do Marx é feito na realidade, no mundo concreto, não nas especulações metafísicas. Portanto, o Marx é fundamental, cada vez mais, dado a conjuntura brasileira, aqui, na América Latina como um todo. A filosofia do Marx, ela nasce no século XIX, de uma confluência do materialismo da ciência natural com o socialismo francês, e potencializada pela teoria do espírito dialético no Hegel. Então, Lenin, que foi um continuador do marxismo, ele disse que a teoria do Marx era o verdadeiro herdeira, né, do que de melhor produziu a humanidade no século XIX. Né? Então, foi um pensador que deu origem a vários outros pensadores tão grandes quanto o próprio Marx, né, em um espaço curto de tempo. Os discípulos do Hegel, né, como ficaram conhecidos, talvez, uma parte ali da esquerda hegeliana, elaboraram uma crítica a partir do próprio sistema do Hegel, né, separando esse método revolucionário do sistema reacionário, que é a filosofia do Hegel. Então, entre esses discípulos, destacam-se Feuerbach, que de certo modo teve junto ali, né, e mais exatamente destaca-se o Marx, né. O Marx estudou um pouco de direito, acho que 1 ano, se não me engano, e logo em seguida se integrou a esse grupo, que eram todos doutores, né, que formavam essa esquerda hegeliana, e ali o Marx aderiu, até onde se sabe foi ali em contato ali que ele aderiu de fato ao ateísmo, né. O Marx defendeu sua tese de doutorado em 1841, que tratava esse tema, porque era sobre o materialismo no Demócrito e no Epicuro, né. E se percebe que o ateísmo do Marx também é anterior à elaboração da própria teoria dele. Pelo menos alguns estudiosos dizem isso. Que a capacidade intelectual do Marx, ela conseguiu que o ateísmo se tornasse um fundamento e uma ideologia para o socialismo de uma maneira que não havia sido experimentada. Então, como se já tivesse essa habilidade já antes da teoria, assim, um pouco dizendo nesse sentido, assim, de ter um domínio tão grande sobre os fundamentos de que teria surgido antes, né? E o Marx entende que deve ser feito um novo humanismo, na verdade, que seria um humanismo ateísta e comunista, né? Seria, então, para ele, o ateísmo um humanismo pela superação da religião, e o comunismo seria um humanismo pela superação da propriedade privada. O Marx escreveu algo nesse sentido, em torno dessa ideia, né? E sempre muito ligado ao Hegel, muito, ao mesmo tempo que opositor, né? Porque ele herdou a dialética do Hegel, né? E a interpretação da dialética da história, que foi fundamental para a filosofia marxista, né? Essa dialética da história já veio de Hegel, né? Só que, por outro lado, o Marx rejeitou o idealismo, né? E o idealismo era o cerne do sistema hegeliano, né? E o que ele põe no lugar do idealismo é, obviamente, o materialismo. Então, nesse ponto, sob influência do Feuerbach, o Marx foi colocando o ateísmo dentro do comunismo, né? O Marx traduziu a dialética do espírito, né, do Hegel, para a dialética da matéria concreta. O Marx interpretou a história, né, não uma história do espírito absoluto, né, mas de um sujeito real na história do homem que move a história. Não um espírito absoluto, um Geisen, né, que seria um gás como o Hegel, que estaria fora do mundo, que atualizasse o mundo, renovando o espírito do tempo, né? Onde o agente principal da mudança era a entidade metafísica. E o Marx coloca esse motor no homem,
na luta de classes, né, como o movimento da história. Então, ao contrário do Hegel, Marx não tem o objetivo de só entender esse processo histórico do ponto de vista metafísico, né, mas ele já quer transformar ele também. Então ele coloca a responsabilidade na luta de classes, né? Ele acha que o filósofo está ali também, como um revolucionário. Então Marx critica o Hegel por ter se refugiado nesse pensamento abstrato. Então o homem concreto, nesse sentido, em primeiro lugar, ele não é consciência, né? Mas ele é matéria, ele é o ser mesmo, o ser que estaria na matéria mesmo para o Marx, né? E o mundo desse homem concreto não seria, obviamente, um mundo abstrato de pensamento, mas das relações, da luta de classe, das relações concretas de poder, né? E é por isso, obviamente, que a superação da alienação, né, não se realiza só no âmbito do pensamento, né, mas na vida prática, na vida o embate na sociedade. Então, Marx interpreta a história e a política em função da luta de classes. A luta de classes certamente é o conceito que vocês mais ouviram em Marx. E nesse sentido eu quero ler aqui no meu um trecho do Marx bastante interessante, que está no prefácio da segunda edição do livro O Capital, na página 20, né? Vou repetir, prefácio da segunda edição do livro O Capital, página 20. O Marx escreve o seguinte, abre aspas: por sua fundamentação, meu método dialético não só difere do hegeliano, mas é também a sua antítese. Para Hegel, o processo de pensamento, que ele, sob o nome de ideia, torna sujeito autônomo, é o demiurgo do real. Real que constitui apenas sua manifestação externa. Para mim, pelo contrário, o ideal não é nada mais do que o material transposto e traduzido na cabeça do homem. Então, como vocês ouviram, né, uma citação do próprio Marx, para o autor a dialética da existência desenvolve-se nesse plano prático das necessidades materiais do homem, tem até algumas principais que ele cita ali, né, e não nesse plano teórico ideal. A infraestrutura, que vocês já ouviram falar talvez dessa questão em Marx, ela é o material. E todo o resto desse material é uma superestrutura. Porque, para ele, matéria e consciência são dois aspectos dessa mesma atividade, dessa mesma pirâmide, que é uma pirâmide material. Então, para o Marx, o capitalismo é quem cria a burguesia e o proletariado. Ele gera a sua própria antítese. Então, Marx almeja uma sociedade, mas sem classes, né? E um regime que supriria a necessidade de todos sem exploração, sem essa... que não teria as classes, não teria burguesia proletariada, não teria explorando o outro, né? Nesse sentido que não haveria classes, né? Mas essa questão seria a etapa final do comunismo, que já é um tema bastante profundo também. Então Marx, gente, ele manifesta o que eu diria de... Em relação ao ateísmo, a herança dele do Feuerbach, eu tenho live aqui sobre o Feuerbach no canal, assistam, vale muito a pena, é bem interessante, né? Eu quero frisar vocês que o Marx fazia reservas em relação ao Feuerbach. Não era um mar de rosas, não, né? Nas teses sobre o Feuerbach, que o Marx escreveu em 1846, vão encontrar as discordâncias, porque para o Marx o materialismo do Feuerbach é um materialismo ainda contemplativo, ainda metafísico e, portanto, religioso, ainda que Feuerbach combatesse a religião. Então, para o Marx, o ateísmo, na verdade, deve ser entendido como uma atividade revolucionária, como uma praxis, né? E não nesse âmbito metafísico e contemplativo, né? Para ele, o filósofo que é ateu, ele tem que dar passagem para o filósofo revolucionário, né? Mas, obviamente, contudo, Feuerbach preparou o caminho para o Marx, né? Todos sabem, né? Pelo menos esse campo das especulações, das teorias, né? Porque o Feuerbach, no livro Princípios da Filosofia do Futuro, ele já mostra indícios de valorização da história, do social, da praxis, que o Marx tanto questiona, que não tem lá no Feuerbach, né? Então essa crítica do Feuerbach, da religião, ela já tem, sim,
aspectos políticos sociais que também cativaram o Marx também, né? Mas, enfim, é importante mostrar as objeções, né? Para darmos carne à live, né? Darmos fôlego aqui ao nossa videoaula. O Marx é mais profundo no âmbito da matéria do que o Feuerbach, né? Obviamente. E por quê? Porque o Marx faz esse estudo concreto, que eu já disse, das relações de produção sociais que provocam o aparecimento da alienação religiosa. E não um estudo do contemplativo do âmbito mais metafísico, mas das relações de produção, né? O concreto, né? Que para ele é isso que provoca a alienação religiosa. E não é uma tendência que o homem tem já a priori de projetar algo superior a ele, como pensava o Feuerbach, a grosso modo, né? Então, enquanto Feuerbach espera a transformação social por via do iluminismo, né, da mudança de consciência, né, e apela a essa noção de sujeito, né, que seria uma noção para o Marx da sociedade burguesa. Por outro lado, Marx já analisa a emancipação como uma questão social do ponto de vista econômico, uma questão social do ponto de vista político e ideológico também, né? Ou como um problema de classe e não do indivíduo, se vocês assim quiserem. Né? Todos esses termos aí também valem para pensar essa questão. Então, Marx exige mudança em relação à prática, ao que há de concreto na política, né? Ele espera essa transformação através de uma revolução social. Então, para Marx, obviamente, a religião aliena o homem, né? E essa alienação religiosa deve ser esclarecida, repito, tem que ficar bem claro, a partir de uma situação histórico-social concreta, né? Marx é bastante radical nesse sentido, né? Visto como sociólogo também, né? E essa alienação religiosa é um resultado, ela não é um fundamento, não é um fundamento do homem, né? Então, para o Marx, a essência da alienação, especificamente da alienação religiosa, ela se encontra no âmbito econômico, no âmbito das relações de produção, que estão no sistema econômico conhecido como capitalismo. Então, se há duas classes, os proprietários dos meios de produção, por um lado, né, e o proletariado, por outro, né, trabalhador explorado, né, é destruir essa estrutura econômica, essa hierarquia de poder, que por conseguinte se põe fim à alienação religiosa. Porque a alienação religiosa é fruto do problema econômico, como eu já disse, gente. Se o sujeito está numa situação num sistema capitalista, de exploração, que ele é subjugado, vive na miséria, ele vai projetar algo melhor. É a única coisa que ele tem para se agarrar. Então, nesse sentido, a religião institucional, ela deriva da miséria real, da miséria econômica, na medida em que se rompe por conseguinte, teremos uma distribuição de renda já para todo mundo. E, portanto, não há mais angústia a ser projetada numa entidade metafísica. Então, lembre-se sempre que são as estruturas econômicas que, para o Marx, geram não só a religião, a má consciência da religião. A má consciência da religião, né? Então, a ideia de Deus é resultado também de uma alienação não só do sujeito, mas da economia, da distribuição de mercadorias. E a religião apenas oferece a libertação espiritual do homem, né? A libertação imaginária e ilusória, porque é somente, na verdade, a praxis da revolução, da luta de classes, que vai emancipar o proletariado industrial. Então a religião age como um calmante, gente, repito. Marx diz que a religião é o ópio do povo, né? Então você tem que levar em conta tudo que eu disse aqui, não dá para reduzir também, né, a frase, né? Porque é uma frase muito direta, né? Mas é o ópio do povo porque hipnotiza os homens. Hipnotiza a população com uma falsa superação dos problemas, ou uma falsa superação da miséria,
E o que isso destrói, por conseguinte? Destrói o principal, que é a potência revolucionária. A potência revolucionária é destruída por esse fator religioso, né? O sujeito fica adormecido, pacificado, né? Docilizado, como diria o Foucault também. Para o Marx, a religião nasce dessa aceitação, dessa convivência social, né? Social e política do homem, né? É sempre ela como uma ilusão, né, para o Marx, né? Para esquecer essa desgraça presente que o sujeito vive, né? E sempre no âmbito coletivo também, porque é uma manifestação da humanidade sofredora em busca de uma melhora, de algo no horizonte, né? E para eliminar essa ação religiosa, eliminar, obviamente, as condições da miséria, que são as condições que originaram esse fator religioso. Esse é o ponto. Guardem bem essas informações. Então, do ponto de vista econômico, a alienação religiosa tem sua origem no que Marx chamou de divisão do trabalho, né? Porque na sociedade capitalista, os meios de produção, eles se tornam propriedade privada, né? E nesse processo tecnizado da produção de indústria, o operário só tem o trabalho para vender, ele vende o seu trabalho. E aí, assim, para receber algum preço, né? Mas esse preço é menor do que o produto. Que ele tá fabricando ali, né? Porque o dono dos meios da propriedade privada, que contém os meios de produção, o que ele faz com o resto do dinheiro? Ele vai retendo a mais-valia para multiplicar o seu próprio processo de industrialização em outras propriedades privadas, né? E faz isso, obviamente, de modo que o seu capital, né, ele se acumule nas custas desse trabalhador, desse proletariado, né? Que na verdade são os únicos trabalhadores no jogo, né? Então a alienação religiosa, ela tem-se em mente na alienação econômica, né? Então é por isso que nós temos que mudar, na perspectiva do Marx, as relações de produção. Então, para ele, é eliminando a propriedade privada, os meios de produção, que a religião, por si mesma, ela morre, né? Ela pode ser combatida diretamente nesse sentido. A grosso modo, essa é a filosofia do Marx em torno do tema do ateísmo, gente. Mas também podem assistir o vídeo, as reprises, quantas vezes quiserem, porque o vídeo fica anexado ao canal. Como o conteúdo é mais complexo, talvez mais denso, seja necessário assisti-lo várias vezes. E isso faz todo sentido, porque o processo de repetição é fundamental para a formação da aprendizagem, para a construção do nosso estoque de imagens. Porque quando nós assistimos um filme, analisamos um filme, nós analisamos ali o que nós conseguimos enxergar ali, o que está dentro do nosso estoque. Portanto, de certo modo, assistimos um filme a nós mesmos. Então, quanto mais vocês estiverem presentes nesse canal, no Cinema Sem Limites, que é o canal voltado a cinema, filosofia, com viés mais conceitual, quanto mais assistirem, de modo mais repetitivo, mais vão construir seus próprios estoques de imagens, para assim conseguirem analisar um filme de uma maneira mais profunda, mais adequada, mais próximo da academia, para saírem desse âmbito de cinéfilos superficiais e começarem a ter um tom mais profundo, mais conceitual na maneira de vocês assistirem os filmes. Então eu estou aqui nesse sentido para ajudar vocês.